Capítulo 2791. Não poupe ninguém. Parte 3. A falta de segurança nos antigos portais tornava a existência de um centro dimensional impraticável e perigoso. Para piorar a situação, mesmo que os tribunais tivessem espaço e recursos para estabelecer tal local para cada uma de suas filiais, isso também significaria que, uma vez que uma delas fosse exposta, as outras rapidamente a seguiriam. O melhor acordo que os mortos-vivos encontraram ao longo dos séculos foi criar apenas alguns portões para cada filial. Por um lado, significava que chegar à maioria dos destinos exigia muito tempo em comparação à rede humana. Por outro lado, as passagens extras e os protocolos de autorização funcionavam como medidas de segurança, compartimentando os vários ramos pertencentes ao mesmo tribunal. Marquesado de Distar, cidade de Zákua, alguns segundos após a queda do ramo de Dérios da Corte do Amanhecer. Lid sabia que passar por um portal de dobra deixaria um rastro de papelada que um oficial corrupto poderia repassar aos seus empregadores, então Lid escolheu uma abordagem diferente. Farg e Brija precisavam de apenas uma pedra do lar e algumas pessoas perto de Zákua para permitir que Lid e o resto das tropas chegassem ao seu destino em um único passo. Os demônios não ocupavam espaço, pois se esconderiam dentro da sombra de Lid e Solus já estava de volta dentro do anel de pedra. Ela havia consumido pouca energia, mas preferiu descansar e esconder sua presença. Quanto aos soldados encarregados de cercar o ramo de Dérios da Corte do Amanhecer, eles carregavam consigo um portal temporário. Esses dispositivos dimensionais podiam ser montados à vontade e permitiam que seu dono atravessasse centenas de quilômetros de uma só vez, desde que houvesse alguém abastecendo o ponto de saída do outro lado. Lid usou a pedra do lar e as runas dimensionais que ele havia imbuído nela como um farol. O artefato continha as coordenadas dimensionais de seu destino e armazenava mana suficiente para abrir um portal. Tem certeza de que não precisam descansar um pouco antes do ataque? Farg perguntou depois de silenciá-los, para ter certeza de que ninguém poderia ouvi-los. Ela era membro do Cadáver da Rainha e a ligação entre Lid e a unidade de operações secretas composta por magos falsos. Eu sei que um desperto precisa apenas de algumas respirações para recuperar sua força, mas você também carrega o fardo de centenas de demônios. Eliminar o ramo de Dérios deve ter consumido uma quantidade considerável de sua força e há um limite para o número de vezes que você pode usar uma técnica de respiração. Felizmente para nós, a Corte do Amanhecer de Zákua construiu seu esconderijo sobre um geyser de mana. Mesmo se atrasarmos o ataque por apenas alguns minutos, você pode recuperar sua mana de guardar revigoração para seus demônios. Obrigado, mas não preciso disso. Um sorriso lupino apareceu no rosto de Lid enquanto Solus tomava a forma das mãos de Menadion debaixo de sua armadura. Já tenho todo o poder de que preciso. Entre os laboratórios mágicos subterrâneos e as formações mágicas que cercam o prédio, a maior parte da energia vinda do geyser de mana já havia sido tomada. Não havia o suficiente para Solus assumir sua forma de torre, mas havia bastante para as mãos controlarem. Mesmo enquanto conversavam com Farg e ouviam Brija informando as tropas, Lid e Solus estavam trabalhando para assumir o controle da energia residual do mundo. Quando terminassem com isso, eles começariam a tomar o controle do resto. Conforme o ataque progride e os demônios queimam as matrizes, a energia do mundo livre aumentará. Solus disse. Quando eu tiver o suficiente, preciso apenas proteger uma área grande o bastante para hospedar o primeiro andar da torre. Nesse ponto, os demônios e eu receberemos um fluxo infinito de mana sem nenhum fardo para você. Isso é de importância secundária, Lid respondeu. A prioridade deve ser usar a torre para limpar seus arredores e garantir que nenhuma testemunha ocular permaneça. Nesse ponto, mesmo sem os demônios, será checkmate. O coração tinha os feitiços de Silverwing memorizados enquanto o Salão dos Espelhos permitia que eles se teletransportassem livremente. Mesmo que os mortos-vivos tivessem uma matriz de compressão de espaço, ela não seria capaz de acompanhar a saída da torre.
O arsenal compartilharia com os demônios os poderes do cajado do sábio e do Ragnarok, respectivamente, concentrando suas mentes e transformando cada arma que empunhavam em uma lâmina furiosa. O campo de tiro agora podia disparar qualquer feitiço pré-programado para fora da torre. Se fosse preciso, Lid sempre poderia ativar o motor principal. Solos assentiu telepaticamente enquanto Brinja mostrava a Lita localização do antigo portal e os pontos de saída secundários que os membros do esquadrão de assassinos haviam revelado antes de serem mortos. Com base em minhas estimativas, o esconderijo deles pode estar em qualquer profundidade, mas não deve exceder esta área. A Marquesa de Star desenhou um círculo no holograma à sua frente e o artefato calculou seu diâmetro em pouco mais de 500 metros, milésimo seiscentésimo quinquagésimo. Mais do que isso, o uso de portais não faria sentido, já que um túnel subterrâneo seria suficiente. Concordo. Lita sentiu. As cortes dos mortos-vivos tendem a construir suas bases em vários andares. O portais me levará ao andar mais alto, enquanto os portais secundários devem ser conectados aos aposentos privados dos escalões superiores da corte. Eles estão localizados no andar de baixo, para dar a eles privacidade e o tempo que precisam para evacuar-se encurralados. Não entre e espere que eu os expulse. Deixe os mortos-vivos caírem em suas matrizes em vez de lidar com as deles. Obrigado, Magus Veren. Major Lanton, chefe de segurança de Brinja, fez a saudação a Lit. Eu sei que você é uma besta divina, mas sua coragem ainda me surpreende. Você está prestes a entrar lá sozinho, enfrentar um bando de monstros mortos-vivos em seu território e nos deixar para limpar as sobras. Mesmo assim, você ainda está se preocupando com a nossa segurança. O homem ofereceu a mão a Lit, orgulhoso e honrado por servir ao lado de tal herói. Mal sabia ele que Lit só queria que ninguém testemunhasse seus métodos ou segredos. Isso porque de grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Lit apertou a mão de Lanton após retribuir a saudação, fazendo Solos querer vomitar com suas mentiras descaradas. Agora, coloque seus soldados em posição. O tempo nunca está do lado de nós, mortais. Lanton assentiu e começou a latir instruções em seu amuleto, seguido por Brinja, que verificou os membros do corpo da rainha. Eles estavam posicionados em posições vantajosas, de onde podiam alcançar vários portais rapidamente e se juntar ao exército na luta quando necessário. Sério? Nós, mortais. Farg coou suas palavras, salpicando-as com bastante sarcasmo. Mesmo que sua força vital esteja rachada, duvido que você tenha menos de algumas centenas de anos de vida. Talvez. Lit deu de ombros. Mas eu posso ser morto como qualquer um aqui, o que me torna um mortal. Semântica, respondeu Farg. Nós realmente temos que fazer isso agora. Lit sabia que ela não gostava dele, mas ele nunca se importou com isso e não iria começar tão cedo. Capítulo 2792. Não poupe ninguém. Parte 4. Não. Farg suspirou enquanto se afastava. Chute a bunda desses mortos-vivos, saia daí vivo, e então eu te darei uma lição sobre como dar um discurso motivacional sem tratar seus subordinados como idiotas. Assim que as várias unidades confirmaram ter alcançado suas respectivas posições e conjuraram as formações de batalha, Lit repetiu a mesma estratégia do ramo anterior. Ele abriu o antigo portal pela metade e deixou Solos para trás para evitar que revelasse sua chegada enquanto ele voava no céu. Então, ele mergulhou e ela o deixou entrar antes de ir se proteger. Apesar da profundidade em que a filial da Corte do Amanhecer estava localizada e de sua distância dos portais, os soldados reunidos conseguiram perceber uma vibração percorrendo seus pés no momento do impacto. Isso, somado à visão do meteoro negro e flamejante caindo do céu, levantou uma questão em suas mentes. Que tipo de feitiço seria necessário para produzir esse tipo de onda de choque? Lanton perguntou a Farg, expressando a curiosidade de todos. Capaz de destruir uma cidade, ela respondeu secamente. Agora prepare-se. Se isso for como da última vez, os ratos mais gordos serão os mais rápidos a abandonar o navio que está afundando. Quase como se respondesse ao seu comando, um dos portais próximos se iluminou.
Uma mulher linda e ricamente vestida saiu dele, seguida por homens e mulheres vestidos como mordomos e empregadas. O grupo de pessoas provou ser magos capazes, usando magia do ar e da escuridão para cobrir o caminho mais rápido para a floresta próxima da luz do sol. Os membros do exército não tinham ideia de quem era humano e quem era morto-vivo. Mesmo que tivessem, suas ordens eram claras. Não deixem ninguém vivo. Os soldados na linha de frente levantaram seus escudos, cada um conjurando um pequeno campo de energia que se fundiu com aqueles de ambos os lados, formando uma parede alta. Aqueles logo atrás deles usaram os ombros dos portadores dos escudos para apoiar seus cajados enquanto liberavam uma saraivada de fogo. Ao mesmo tempo, o solo firme ao redor do portal se transformou em um campo lamacento. Os magos na terceira linha tinham apenas uma magia pronta e precisavam identificar a ameaça em questão para tecer mais e não desperdiçar mana preciosa. O fogo de cobertura livraria os inimigos ou os forçaria a entrar na luz. A linda mulher rosnou, acenando com a mão para conjurar um passo de dobra e fugir. A magia dimensional cobrava um preço alto de um núcleo de sangue, mas os mortos-vivos ainda podiam usá-la. A fraqueza temporária sempre vence ao sono eterno. Grande foi sua surpresa quando sua mana desapareceu sem produzir nenhum efeito. Ela não tinha tempo para sinais de mão e palavras mágicas, então ela usou magia verdadeira para lançar uma magia de nível 4 baseada em escuridão. Uma névoa negra espessa avançou em direção às tropas e desapareceu assim que entrou nas matrizes de selamento de escuridão ao redor delas. A mulher morta-viva não conseguia voar devido ao sol e tentou correr pelo caminho seguro que ela havia criado. Mas mesmo com a velocidade sobre-humana de um morto-vivo, ela era um alvo fácil, pois a lama até os joelhos a tornava mais lenta e os soldados usavam o véu da escuridão para prever seus movimentos. É por isso que aqueles bastardos não estão usando magia das trevas. Ela pensou enquanto seus servos eram dilacerados pelas bolas de fogo e o dano continuava se acumulando em seu corpo mais rápido do que ela conseguia curá-lo. Não porque eles tinham medo de que eu os desviasse, mas porque eles selaram minhas melhores armas. O fato de que todos os mortos-vivos podiam conjurar magia das trevas do nada era de conhecimento público. A baronesa colocou tudo o que tinha para melhorar seu físico e atacou os soldados. Ela preferiu morrer depois de infligir o máximo de perdas que pudesse ao exército humano do que como um rato encurralado. Ainda tenho uma pequena chance de sobrevivência. Se eu passar por suas fileiras, os soldados vão se amontoar em mim e me proteger da luz do sol com seus corpos. Seu plano de última hora desmoronou quando seu rosto se chocou contra a parede de escudos. Um soldado sozinho não era nada comparado a ela, mas uma vez ligados na formação, cada um deles era tão resistente quanto um pilar de pedra. Os guardiões lançaram outra matriz de selamento da escuridão, dissipando o caminho seguro para a floresta que ela havia conjurado antes e não deixando nenhum lugar para ela se esconder. A baronesa da corte do amanhecer tentou, em desespero, agarrar o soldado mais próximo, mas o sol roubou sua vida antes que ela pudesse alcançá-lo. Ela morreu enquanto amaldiçoava os humanos pela emboscada covarde no meio do dia, assim como os humanos amaldiçoavam os mortos-vivos por atacá-los no meio quando estavam sozinhos. Chegando. Fargo usou magia de tarefa para iluminar 2 portais. Graças à visão da vida, ela pôde ver as energias dimensionais se acumulando antes que o portal se abrisse, dando aos soldados tempo para se prepararem e pegar os mortos-vivos de surpresa. Enquanto isso, dentro da corte, a estratégia de Lilith estava funcionando perfeitamente. Seu ataque de meteoro humano forçou a primeira linha de defesas e desalinhou as matrizes. Então vieram os demônios, solos e os golems. Agora ela estava usando as mãos, usando a pedra preciosa esmeralda no meio da palma para converter a energia mundial vinda do geyser de mana baixo em mana e recarregar tanto os demônios quanto os constructos. Mesmo com isso, não foi o suficiente para trazer todos de volta a 100%, mas acelerou a taxa de recuperação sem aumentar o fardo de Lilith. Eles se dividiram em 3 direções, com Lilith e Trouble indo em direções diferentes enquanto Solos montava Raptor.
Os demônios se espalharam como uma maré negra, sua massa apagando as luzes nos corredores conforme eles avançavam. Tanto os servos quanto os mortos-vivos não perceberam o que estava acontecendo até que os demônios se dividiram na encruzilhada vezes o suficiente para que suas formas individuais se tornassem irreconhecíveis. Lita andou rapidamente atrás deles, usando as almas para testar as defesas e acionar as armadilhas de uma distância segura. Graças ao seu núcleo violeta brilhante, cada passo que ele dava conjurava mais runas. O movimento de seus músculos, sangue e órgãos gerava um fluxo constante de magias que ele liberava no momento em que os demônios encontravam qualquer forma de resistência. As correntes que o conectavam às sombras permitiam que ele compartilhasse seus sentidos e que eles recebessem suas magias. Armas de luz forte com listras esmeraldas apareceram nas mãos dos demônios desarmados na linha de frente, enquanto aqueles atrás deles liberavam jatos de chamas negras de vários eclipses finais ao mesmo tempo. Todos os demônios compartilhavam a mesma assinatura de energia, então os feitiços de seus aliados não podiam causar-lhes dano algum. Os mortos-vivos travados em combate com eles não tinham escolha a não ser manter sua posição e morrer pelo eclipse final ou fugir e morrer por esfaqueamento pelas costas. Sempre que o exército de sombras encontrava uma parede encantada ou um guarda-golem, eles se alinhavam e respiravam fundo. Tarzan de Flames encontrava qualquer forma de resistência. As correntes que o conectavam às sombras permitiam que ele compartilhasse seus sentidos e que eles recebessem seus feitiços. Armas de luz forte com listras esmeraldas apareceram nas mãos dos demônios desarmados na linha de frente, enquanto aqueles atrás deles liberavam jatos de chamas negras de vários eclipses finais ao mesmo tempo. Todos os demônios compartilhavam a mesma assinatura de energia, então os feitiços de seus aliados não podiam causar-lhes dano algum. Os mortos-vivos travados em combate com eles não tinham escolha a não ser manter sua posição e morrer pelo eclipse final ou fugir e morrer por esfaqueamento pelas costas. Sempre que o exército de sombras encontrava uma parede encantada ou um guarda-golem, eles se alinhavam e respiravam fundo. 1000 chamas cuidavam dos obstáculos imóveis enquanto chamas de origem se infiltravam dentro dos golems e queimavam seus núcleos. A força dos demônios diminuía a cada centelha da força vital de Lee que eles consumiam, mas o mesmo acontecia com o número de inimigos. Continua no próximo vídeo.